Presta bastante atenção nessa aula, porque se você entender isso, você vai ganhar uma consciência tão grande do que acontece com você, que vai ficar muito mais fácil modificar o seu estado emocional. Pessoas que sentem medo têm uma tendência muito grande de ficar cada vez mais com medo. Olha só, pessoas que sentem confiança e segurança têm uma tendência muito maior de progredir, de ficar cada vez mais confiantes, de se sentirem cada vez mais seguras. Agora, por que é que isso acontece? Esse porquê é muito poderoso quando você entende o que está acontecendo no looping dentro da sua mente. O nome desse vídeo, o nome dessa videoaula é looping do medo, mas poderia ser também looping da confiança, looping da coragem, tá? Você que escolhe, tá? Olha só que interessante. Eu vou até escrever aqui, para vocês terem ideia, como que funciona. Vamos usar o flip chart, tá? Vai ser, em algumas aulas nós vamos usar vou escrever aqui, loop do medo. E o que acontece no loop do medo? Minha letra não é das melhores, mas eu acredito que dá para você entender. O que acontece no loop do medo? Em menos de um segundo, eu vou explicar de forma detalhada, vai demorar mais, mas em menos de um segundo ocorre um ciclo. É coisa assim rápida, quase que na velocidade da luz, que faz com que você fique com mais medo ou então com mais coragem. Lembrando, quando você interrompe o medo, você consegue sentir coragem ou confiança. Isso vai ser muito importante para você. Mas é interessante você descobrir, você perceber que tem um ponto de partida, tá? Tem um ponto de partida. Nós temos nossa fisiologia, vai anotando aí, lembra do caderno que eu pedi para você ter lá nas boas-vindas e instruções, um caderno com caneta colorida? Vai anotando, ó. Nós temos a nossa fisiologia, nós temos a nossa experiência, nós temos a nossa imaginação, nós temos nossas crenças, que são coisas que nós acreditamos, e nós vamos falar dessas 4 coisas importantes aqui nesse vídeo, porque elas fazem parte do loop do medo ou do loop da coragem, tá bom? Vou deixar isso bem claro para você. Vou começar com fisiologia, poderia começar pela experiência, pela imaginação ou pela crença, mas vou começar pela fisiologia. Vou até anotar aqui, ó, tá? Ó, fisiologia. Vou abreviar aqui, fisiologia. O que eu estou querendo dizer com fisiologia? Movimentos físicos. De repente você está com o rosto para baixo, de repente você está sorrindo, ou foi um sorriso meio falso, forçado, né? Você está sorrindo, você está sério, movimentos faciais, ombros caídos, como eu disse, olhando para baixo. Você já viu pessoas na rua andando e olhando meio que para baixo? Você foi lá e fez assim: ei, o que está acontecendo? Levanta a cabeça. Por que você falou levanta a cabeça para a pessoa? Intuitivamente, instintivamente, você pediu para a pessoa levantar a cabeça. Por quê? Você percebeu que a pessoa estava olhando para baixo, que ela estava com o corpo caído. A fisiologia dela, o corpo dela estava falando, estava dizendo algo para você. E você sabe que na comunicação, 93% é não verbal. Então a fisiologia ela é muito importante. E vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Corpo e mente fazem parte do mesmo sistema, não são separados. Quando eu estou com a cabeça para baixo, aqui o corpo caído, o meu corpo manda uma informação. Ele usa uma linguagem, manda uma comunicação para o meu cérebro. Está dizendo assim: tem alguma coisa errada. E aí o meu cérebro começa a pensar coisas inadequadas por causa da minha fisiologia. Então olha que interessante, ó. Presta bem atenção, isso é muito importante você entender. A fisiologia inadequada, ou seja, meio para baixo, meio curvado, manda uma informação e isso me gera imediatamente, é muito rápido. Vou abreviar aqui também, ó. Vou abreviar. Vou pôr um EXP aqui, tá? Não repara na minha letra. EXP. O que quer dizer EXP? Quer dizer experiência. Ou seja, estou olhando para baixo, estou com o corpo caído, minha fisiologia está inadequada, imediatamente eu passo a ter uma experiência. Essa experiência vem
da minha fisiologia. Se fosse o contrário, eu estivesse assim, com uma fisiologia diferente, com a mão na nuca, você já deve ter visto em algum vídeo, com a mão na nuca, olhando para cima, dando um sorriso, uma fisiologia de que está tudo bem, mandaria informações diferentes, geraria uma experiência positiva, é completamente diferente. Mas agora vamos falar de outra coisa aqui, vamos falar da fisiologia cabisbaixa, de medo, por exemplo. Uma fisiologia olhando para baixo, manda uma experiência de que está alguma coisa errada, uma experiência de medo. Vamos pegar esse exemplo aqui, uma experiência de medo. E essa experiência de medo imediatamente mexe com o quê? Olha aqui, ó, vou pôr uma setinha aqui, gera imediatamente uma imaginação. Essa caneta está meio fraquinha já, falhou a caneta aqui, mas você vai conseguir entender. Aqui está escrito imaginação, imaginação, tá? Agora acompanhe, da fisiologia aqui para baixo, assim meio jururu, a pessoa passa a ter uma experiência por causa da fisiologia. Olha que interessante. Essa experiência imediatamente, é muito rápido, menos de um segundo, mexe com a imaginação da pessoa. E a pessoa começa a ter uma imaginação desagradável, imagem em ação. Você sabe como é isso? Aquelas minhocas na cabeça, aquelas coisas que a gente não gosta, pensamentos repetitivos e tal. Essa imaginação traz o que para a pessoa? O que é que traz? Já deve estar pensando alguma coisa aí. Uma crença. Crença. Com certeza não é uma crença positiva, é uma crença limitadora, não é uma crença positiva, não é uma crença possibilitadora, não, é uma crença limitadora ou crença limitante. Isso é muito ruim. Agora perceba o que acontece, essa crença limitante ou limitadora, ao invés de ser uma crença facilitadora ou possibilitadora, faz com que a fisiologia da pessoa fique legal ou fique ruim? Pare para pensar. Ela piora, a pessoa fica mais cabisbaixa ainda. Se ela já está andando na rua assim, ela vai querer sentar, ela vai querer deitar, ela vai querer às vezes ficar na cama durante 2, 3 horas. E com isso, olha só, a fisiologia ruim vai gerar uma experiência ainda mais negativa. Acompanhe. Com essa experiência ainda mais negativa, ela vai ter uma imaginação ainda mais inadequada. Olha só que perigo! E uma imaginação ainda mais inadequada, isso mexe com a cabeça dela. Por quê? Tudo que a gente imagina é real para a nossa mente subconsciente. Está acontecendo. Tanto é que a gente tem sensações físicas de acordo com a nossa imaginação. E passa a gerar uma crença. Crença é um pensamento que gera uma sensação de certeza. Anota isso aí no seu caderno, com canetas coloridas. Crença é um pensamento que gera uma sensação de certeza. E aí a pessoa passa a acreditar, realmente eu não consigo nada mesmo. Ai, nada dá certo para mim. Isso piora a fisiologia, que aumenta mais a experiência ruim, que mexe mais com a imaginação e com a crença. Agora eu demorei um tempo para te explicar sobre isso aqui, não demorei? Para você entender. De repente você está aí, meu Deus, isso acontece comigo direto. Foi assim que eu me senti várias vezes. Mas não leve esse tempo que eu estou levando para te explicar, para cair a ficha. Esse looping, olha o barulho do looping, é menos de um segundo, é muito rápido. Às vezes você está no seu carro e só o fato de você fazer assim, ó, você olha para baixo, você já consegue se desanimar. Guarde isso aí, você já consegue se desanimar, ou seja, você tem um poder de fazer mal para você mesmo, só porque você provocou uma fisiologia inadequada, você gerou em você uma experiência, mexeu com a sua imaginação, formou uma crença em você mesmo ou você mesma, em menos de um segundo, isso fica girando. Como interromper? Agora você tem consciência disso. Você vai lembrar dessa aula e você vai falar, peraí, já sei o que está acontecendo. Você vai modificar a fisiologia. Eu, Ricardo, todo dia de manhã quando eu acordo,
Eu modifico a minha fisiologia. Às vezes eu não acordo muito bem, às vezes eu acordo bem, mas eu não dependo da sorte ou se eu acordei bem ou não. Eu já coloco assim o meu peito para frente, coloco a mão na cintura, durante uns 2 minutos eu ergo o queixo, sentado na cama de pé e respiro profundamente. Isso é uma fisiologia de campeão, sabe? De super-homem. E eu sou um super-homem da minha esposa e das minhas filhas. Acabou a conversa. Essa é a nossa opinião. E aí eu fico ali pensando nas coisas boas que eu vou fazer, respirando. Às vezes eu bato no meu peito igual um gorila, King Kong. Ele é forte, o gorila, sabe? Já viu um gorila? Ele bate... Ó, não sei se você está ouvindo aí, está perto do microfone. Eu bato assim e falo, eu sou incrível, eu sou um maridão incrível. Eu realmente faço isso. Não tenha medo do ridículo. Quem tem medo do ridículo nunca alcança o extraordinário. Quem tem medo do ridículo nunca alcança o extraordinário. Por isso que eu não tenho medo do ridículo. Às vezes minhas filhas falam, pai, você é maluco. Eu sou maluco e eu sou extraordinário. O fato de eu, Ricardo, fazer assim logo cedo, eu estou mexendo com a minha fisiologia. Eu tenho uma experiência, eu altero a minha imaginação. Altero a imaginação até da minha família, que me vê lá imitando um gorila. Eu formo uma crença nova. E sabe lá Deus, somente Ele sabe como eu consegui mudar o meu dia e o dia da minha família, que até dá risada dos meus exercícios logo cedo. Surgem problemas durante a minha manhã ou durante o meu dia, mas eu tenho certeza que esses problemas eles são superados por causa do meu estado emocional, mais alegre, mais ativo, que eu inicio logo cedo, mudando a minha fisiologia, que modifica a minha experiência, que modifica a minha imaginação, que modifica a minha crença. E você também consegue fazer isso. Eu consigo, você consegue, todos nós conseguimos. Nós somos iguais, tá? Eu sou feito de pele, osso, carne, músculo, tem água e sangue correndo nas minhas veias. Igualzinho você. É simples assim. Então a nossa maneira de pensar é que muda. A nossa forma de nos sentirmos e agirmos. Simples assim. Então lição de casa, vamos começar a dar a lição de casa aqui. Lição de casa é você, de manhã ao acordar, fazer esse exercício aqui, alterar a sua fisiologia. E durante o dia também, quando você perceber que você ficou um pouquinho para baixo, aconteceu alguma coisa, altera a sua fisiologia para ter uma experiência, mudar a sua imaginação e começar a ter uma crença. O looping é você que altera, tá bom? E aí você já sabe que esse looping é o que forma o looping do medo. Uma pessoa que tem medo, ela passa a ter cada vez mais medo, porque é assim que funciona. A fisiologia gera experiência, imaginação e crença. Faça a mesma coisa com coragem. Altere a sua fisiologia para uma pessoa corajosa. Você vai ter uma experiência diferente, você vai imaginar você fazendo as coisas com mais coragem e confiança. Imagine isso acontecendo. Você vai começar a acreditar nisso. É você que precisa dar o primeiro passo. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Lembre-se, eu vou falar isso várias vezes aqui. Lembre-se da nossa aula sobre vitimismo. Por favor, você não é uma vítima. Nunca foi. E nunca será. Um grande abraço, fique muito, muito bem.